Ayakan Ivemoitamató Kuramanati. Olá, querida família em Cristo. Tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar novamente aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus ele vem falando aos nossos corações. Queridos, quanto a irmã Edilene estava compartilhando aqui, eu lembrei de um artigo que eu li esses dias falando sobre a teologia da moeda. A moeda ela tem duas faces, né? Cara e coroa. E a pessoa que escreveu esse artigo, ela fez a seguinte analogia, né? Ela usou o texto de Salmos 67, 1 e 2, os irmãos não precisam abrir, que fala assim: Deus seja gracioso ou misericordioso, algumas traduções, para conosco, né? Nos abençoe e resplandeça o seu rosto sobre nós, para que o teu caminho seja conhecido entre os povos e a tua salvação entre as nações. Né? Nós somos abençoados, né? Nós somos salvos, alcançados, para glorificar o nome do Senhor e fazer o nome dele conhecido, que ele seja glorificado entre todas as nações. Por isso que nós fazemos missões, né? Nós somos um povo, né? Nós batistas somos um povo missionário, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no no Evangelho de Lucas. Eu tenho estudado há um tempo o Evangelho de Lucas e tenho sido muito edificado. Deus tem falado muito ao meu coração neste Evangelho. E o Evangelho de Lucas, ele foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo, provavelmente quando Paulo ele estava preso. E o Evangelho de Lucas, ele traz para nós alguns conteúdos que nós não encontramos nos demais textos, né? Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nós vemos a genealogia de Cristo, né, de Adão até Cristo Jesus, apresentando Jesus como o homem perfeito, né? Nós vemos mais detalhes sobre o nascimento de Cristo, a infância de Cristo no Evangelho de Lucas. Ele dá um maior destaque também sobre a participação das mulheres no ministério de Jesus e alguns encontros, por exemplo, o encontro de Zaqueu com Jesus nós encontramos no Evangelho de Lucas. Então, assim, existem, né, alguns relatos que nós só encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas, ele não foi testemunha ocular de Cristo, ele não caminhou com Cristo. Mas naquele período haviam vários ensinos, várias coisas que estavam sendo faladas sobre Cristo. Então, Lucas, ele procura as testemunhas oculares, as pessoas que caminharam com Cristo, né, os ministros da palavra, e ele faz uma investigação acurada, né, e ele desenvolve o Evangelho de Lucas. Né, ele usa uma boa metodologia e ele escreve de forma ordenada, né, os fatos a respeito acerca de Cristo Jesus. Lucas, ele escreve esse Evangelho para um amigo, né, Teófilo, provavelmente alguém de posição elevada e alguém que tinha sido instruído acerca de Cristo Jesus. Então, nós podemos, quando olhamos para o Evangelho de Lucas, né, ter esse relato de forma ordenada. E Lucas, quando ele escreve, é para que as pessoas tenham um encontro real com Cristo, né? O tema principal da carta de Lucas é Cristo, né, o Filho do Homem, um dos títulos que foi utilizado para Cristo Jesus. E nós vemos no livro de Lucas Jesus como sendo o homem perfeito, aquele que tem poder de nos redimir, de nos salvar dos nossos pecados. Queridos, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Como eu disse, ele é um relato de forma ordenada, e eu consigo, né, e acredito que vocês lendo também vão conseguir enxergar
né, a forma de Jesus em fazer discípulos, ou a tarefa de Jesus em fazer discípulos, em fazer missões, né? Como eu falei para vocês, né, o nosso Deus é um Deus missionário. Há muito tempo atrás, um missionário, um dos pais das missões, David Livingstone, ele falou algo que ficou muito conhecido, né? Que Deus ele tinha um único filho e fez dele um missionário, né? Nós temos o nosso Deus como Deus, que é um Deus missionário. Ele enviou o seu filho, né? Jesus deixou a sua glória para nos resgatar. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, falar sobre, né, o Deus missionário e sobre o que ou como orarmos por missões. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Muitos dos textos são conhecidos dos irmãos, então muitos deles não vamos ler, e eu vou focar depois no capítulo 10, mas eu gostaria de fazer um panorama sobre a forma de Jesus fazer discípulos. Então, no capítulo 8, se vocês lerem nas suas casas, dos versículos de 1 a 3, diz que Jesus ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, né? E os discípulos iam com Jesus Cristo, né? Não só os discípulos, mas muitas mulheres, algumas de proeminência, que participavam do sustento do ministério de Cristo. Dos versículos 4 a 15, Jesus ele explica sobre o ministério através de parábolas, né? Nós vemos aqui uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do semeador, quando Jesus ele explica sobre os 4 tipos de pessoas que ouvirão, né, do Evangelho, ou os 4 tipos de solos, né? Então, a semente foi lançada, caiu na beira do caminho, né? Aqui nós vemos Jesus explicando sobre aquelas pessoas que são indiferentes, ouvem do Evangelho, mas Satanás vai e tira aquela mensagem para que não creiam, né, não sejam salvos. Nós vemos aqui, né, Jesus falando sobre a semente que caiu no meio das pedras, e depois ele fala, né, que essa semente são aquelas pessoas que recebem com alegria o Evangelho, mas por um pouco tempo, quando vêm as tribulações, vêm as lutas, abandonam, né? São aquelas pessoas que não têm raízes profundas, né? São pessoas que fazem aquela decisão muitas vezes na emoção, mas quando o sapato aperta, essas pessoas acabam se desviando. Jesus ele fala sobre a semente que caiu no meio dos espinhos. É uma semente que cresce, mas não chega a dar frutos, né? Não chega a amadurecer, porque os cuidados deste mundo, né, as preocupações com essa vida, acabam abafando e eles não chegam a dar frutos, né? E a gente vê que muitos, hoje, né, como aqueles cristãos que muitas vezes estão dentro das igrejas, mas não falam de Cristo Jesus e que a sua vida muitas vezes não atraem pessoas para Cristo Jesus, não chegam a dar frutos, né? São pessoas que passam anos dentro das igrejas, mas a gente não vê muita transformação. E o 4º tipo de pessoa, que é das pessoas que ouvem o Evangelho, são aquelas que ouvem o Evangelho e de bom e reto coração retém a palavra de Deus e persevera. E são essas que vão e dão muitos frutos. Jesus ele está explicando essa parábola para os seus discípulos, e quando eu olho para essas parábolas, às vezes me vem na mente, né, em qual desses tipos de solo, né, eu me assemelho. Depois, dando sequência, Jesus ele fala sobre a candeia. Não se acende uma candeia, né, um foco de luz, e você esconde, mas você coloca no lugar onde que as pessoas vejam, onde que as pessoas entrando, as pessoas vejam a luz, né, que ilumine ali aquele lugar. E a gente pode aplicar nas nossas vidas,
né? Nós, como salvos em Cristo Jesus, pessoas que testificamos, né? Professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Queridos, será que a nossa luz tem sido refletida para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que as nossas vidas têm atraído pessoas para Cristo Jesus? É interessante, quando eu estava lendo sobre isso, que ele fala, né, cuidado como ouvis. E essa parábola ela tem referência com a parábola da semente. Nós somos salvos a fim de que o nome de Cristo seja glorificado, para que através das nossas vidas, da nossa maneira de viver, através das nossas palavras, dos nossos valores e das nossas crenças, o nome de Cristo seja glorificado e o testemunho de Cristo chegue a todas as nações. Então, Jesus, ele alerta os seus discípulos, que nós precisamos ser luzeiros, refletir a luz de Cristo para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento de Deus. Jesus, ele ainda explica para os discípulos, ele está no meio de uma multidão, e aí a sua família, vamos dizer assim, de sangue chega, e aí os discípulos chegam, mestre, olha, a tua família está aqui, os seus irmãos, a sua mãe e seus irmãos estão aqui. E Jesus, olhando para aquelas pessoas, ele fala, a minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus, ele fala sobre um novo padrão de relacionamento. A irmã Angelina estava falando sobre a perseguição religiosa em outros países, em muitos lugares. O fato de você professar a sua fé em Cristo Jesus, isso já leva você a perder os familiares, as famílias virarem as costas de você. Muitas vezes também, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, Deus nos levará para outros lugares, para testemunhar de Cristo para outras pessoas. Muitas vezes nós teremos que deixar os nossos familiares, assim como aconteceu com Abraão, Deus falou para Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vá para a terra onde eu te mostrarei. Então, existe um vínculo, um laço muito maior que vai além do nosso laço sanguíneo, das nossas tradições, do nosso vínculo com os nossos familiares. Então, Jesus, ele começa a explicar para os seus discípulos, o ministério através de parábolas, e os discípulos, eles andam, eles ouvem, eles veem as atitudes de Cristo. E aqui logo no capítulo 9, se nós olharmos os versículos de 1 a 5, então Jesus, ele envia os 12 discípulos, Jesus, ele dá autoridade para os 12 discípulos, Jesus, ele prega, multidões seguem a Cristo Jesus, mas Jesus, ele começa com um grupo de 12, e Jesus, ele dá autoridade, manda eles para curarem, para expulsarem demônios e para anunciar, pregar o evangelho do reino. Então, Jesus, ele dá algumas instruções. E no capítulo 10, a gente vê que Jesus, ele dá algumas instruções parecidas para o que ele deu para os discípulos no capítulo 9, e Jesus, ele envia os 70 discípulos. Então, nesse processo do capítulo 8, Jesus, ele começa a fazer discípulos, ele explica, ele ensina, os discípulos caminham com Cristo, e Jesus, ele começa a preparar os discípulos, e agora Jesus, ele envia os 12, e agora Jesus envia os 70, e ao longo da história, Deus tem enviado os seus discípulos para que façam mais discípulos. E como eu falei para vocês, o nosso Deus é um Deus missionário. E no capítulo 10, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas razões para nós orarmos por missões, ou como nós devemos orar por missões.
Então, a gente vai ler, e aí, à medida que a gente vai lendo, eu vou destacando algumas das razões. Então, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, queridos, aqui Jesus ele envia de 2 em 2. Alguns versículos um pouco mais à frente, ele fala que está enviando eles como cordeiros em meio a lobos. E por que Jesus ele envia os seus discípulos de 2 em 2? Porque, irmãos, a obra não é fácil, né? Não é fácil você chegar em determinados lugares. Existem lugares que é proibido, existem lugares que a dificuldade é muito grande. E quando você tem, eu falo por experiência própria, usando os meus colegas de trabalho, muitas das vezes um dá suporte para o outro. Então, por isso a importância, né, a obra missionária ela não é uma obra solitária, é uma obra solidária, é um encorajando o outro. Então, o primeiro ponto pelo qual nós devemos orar por missões é pelos relacionamentos entre colegas. Queridos, se vocês lerem alguns livros, algumas estatísticas sobre missões, né, o que mais tira missionários do campo missionário não é dificuldades de sustento, não é dificuldades com a cultura ou o povo, né, não é dificuldades com o lugar ou o trajeto. O que mais tira missionários do campo são os problemas de relacionamento. Muitas das vezes, né, as nossas diferenças que deveriam somar para que nós consigamos atingir o alvo de levar o evangelho para outros povos, muitas das vezes, devido a vários fatores, acabam se tornando empecilhos. Então, quando vocês forem orar por missionários, eu gostaria que você aí na sua casa, que os irmãos que têm caneta, lembrem, anotem, né? Orar pelos relacionamentos entre os colegas de trabalho, entre a equipe de trabalho, para que possam, né, haver comunhão, para que possa, assim, conseguir trabalhar junto para atingir o alvo de fazer missões. Às vezes a gente fala assim, mas são missionários, pessoas que estudam a palavra de Deus, mas muitas das vezes, né, as circunstâncias onde estão, muitas das vezes as pessoas perdem o foco de olhar para Cristo, acabam focando em outras situações, às vezes a diferença de temperamento. Então, a gente vê isso dentro das igrejas, né, e não é diferente no campo. Então, o primeiro ponto, né, orar pelo relacionamento entre os missionários, entre os líderes, estejam orando por isso. Versículo 2. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O segundo motivo, a segunda razão que nós devemos orar por missões é orar por proteção e por ousadia na pregação, por coragem na pregação do Evangelho, né? Como cordeiros no meio de lobos. Irmãos, o que lobo faz com cordeiro? Queridos, Jesus estava preparando os discípulos, falando assim, olha, não vai ser fácil. Né? A gente vê em alguns lugares do mundo que você falar de Cristo Jesus, você está decretando a sua própria morte. Eu ouvi um testemunho de um missionário, se eu não me engano, ele é da Portas Abertas, que trabalha com missões entre os países de perseguição. E um rapaz, o pai dele havia mandado ele
para perseguir os cristãos, encontrar grupos em cidades, em vilas menores, cidades menores, para que trouxesse, para matar, para açoitar e assim por diante. E esse rapaz, ele conseguiu uma Bíblia e ele começou a estudar, a ler a Bíblia para ele entender o que os cristãos acreditavam, para ele usar dessa forma para se achegar até essas pessoas. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele entendeu que Jesus Cristo, né, é o único Salvador. Ele creu em Cristo Jesus como Salvador. Ele chegou, falou para o pai dele, o pai dele expulsou ele de casa, ele apanhou da própria família dele e ele se tornou mendigo. E quando ele estava mendigando, um dia um pastor local ali da região encontrou, começou a conversar com ele, e esse pastor levou ele para casa. Resumindo, ele casou com a filha desse pastor e ele começou a evangelizar, a trabalhar, testemunhando para o seu povo sobre Cristo Jesus. E quando esse missionário chegou e conheceu esse rapaz, ele marcou um encontro e esse rapaz demorou muito, atrasou, e ele não costumava atrasar. E quando ele chegou tudo ensanguentado. E ele falou assim, não, o povo ali perto da nossa casa me pegou mais uma vez, eu apanhei e tal. E o missionário, quando viu aquilo lá, falou assim, não, a gente vai tirar você daqui, nós vamos mandar para um outro país de refugiados, e aí, para proteger você, para proteger a sua família. E ele falou assim, não, eu não quero sair daqui, porque quem vai levar o evangelho para o meu povo? E esse missionário falou assim, mas você vai morrer aqui nesse lugar. E ele falou assim, olha, eu morri naquele dia que eu li a Bíblia, e eu criei em Cristo Jesus como meu Salvador. Esse rapaz, conversando com o missionário perguntou assim, você nunca pensou em desistir? E ele falou assim, uma vez eu pensei em desistir. Um dia entraram na minha casa alguns homens, eles me amarraram, começaram a abusar da minha esposa, e eles falaram, a gente só vai parar se você negar a Cristo. E ela gritava assim, não negue a Cristo, não negue a Cristo. E naquele dia ele falou assim, olha, eu quase neguei a minha fé. Queridos, existem pessoas que estão sofrendo, e não é pouco, por causa do Evangelho. Eu conheço um missionário, ele já trabalhou no Sudão, agora ele trabalha no Quênia, e ele falou assim que nós oramos para que cesse a perseguição nesses países onde é mais restrito, há mais dificuldade. Mas as pessoas desse lugar, eles oram para que Deus dê ousadia a eles, para testemunhar da fé, para morrer por causa de Cristo. Queridos, então oremos, né, para que Deus dê ousadia, para que Deus dê proteção para essas pessoas, para que elas possam testemunhar, para que elas possam glorificar o nome de Cristo Jesus. O terceiro ponto está aqui no versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Queridos, quando Jesus dá essa instrução, né, ele está querendo dizer, olha, é urgente. Na época de Jesus, as saudações do povo do Oriente Médio eram saudações muito longas. Então, se você encontrasse alguém no meio do caminho, então eles ficavam horas e horas, eram saudações muito longas. Então Jesus falou assim, olha, você não pegue sandália, não pegue dinheiro, não pegue nada, vão. Então a gente pode, quando formos orar pela obra missionárias, a gente orar para que não surjam empecilhos, né? A obra do Senhor, ela é uma obra urgente, né? Missões é para ontem, né? Eu conheço um missionário e ele trabalhou com um povo indígena aqui no Brasil, e ele aprendeu a língua e ele chegou ao ponto, ele evangelizou o povo, houve conversões, e um dia um indígena chegou para ele e falou assim, por que vocês demoraram tanto? E os nossos familiares, e aqueles que não ouviram de Cristo? Por que vocês vieram só agora? Queridos, em muitos lugares,
né, os povos eles estão mais propensos a ouvir do Evangelho do que eu e você de compartilharmos, o que é a igreja brasileira em compartilhar. Então, irmãos, oremos para que não surjam empecilhos. O que pode ser empecilho? Muitas vezes a falta de sustento, a falta de sustento pode ser um empecilho para a obra missionária, às vezes a gente fala assim, missões mundiais. Irmão, se vocês soubessem o processo que acontece para que o nosso dinheiro chegue até esses lugares, muitas vezes a gente fala assim, nossa, R$3.000 é muito dinheiro, mas para que esse dinheiro chegue até lá, eu conheço alguns missionários que trabalharam fora e eles estavam me contando, o dinheiro daqui vai, aí muitas vezes tem que ser transformado no dólar. O dólar hoje está 5 e pouco, então, comparado ao real. Então, já cai um grande valor. Aí depois ainda esse valor tem que ser transformado, às vezes, no dinheiro local da onde essa pessoa está. Então, assim, é um processo muito grande. Então, muitos, às vezes, acabam retornando por causa da falta de sustento. Às vezes, o que se torna empecilho é falta de recursos materiais. Então, pode ser também um empecilho. Por exemplo, o cara está lá na Índia, tem 10 bolas para fazer o trabalho lá, e começa a furar as bolas lá, ou alguém vai e roubam as bolas. Como é que vai fazer o projeto com futebol e sem bola, Então, é complicado. Então, são coisas que às vezes parecem pequenas, mas podem se tornar empecilhos. Um outro empecilho, às vezes, é a burocracia. Muitas das vezes, nós queremos ir até um local, mas a burocracia, o sistema por si, acaba dificultando para que o missionário consiga realizar o seu trabalho. Então, assim, missões é urgente. Quarto ponto, nós devemos orar pelos relacionamentos interpessoais. Ao entrardes numa casa, versículo 5, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Cristo, quando aqui fala sobre um filho da paz, ele não está se referindo a pessoas crentes, ele está se referindo a pessoas pacíficas. Então, quando você chega, pode ser aonde for, para iniciar um trabalho missionário, nós precisamos orar para que Deus levante pessoas naquele meio, e essas pessoas serão aquelas pessoas que vão, no começo, caminhar com nós, serão aquelas pessoas que vão nos ajudar a entrarmos dentro da cultura, dentro da comunidade aonde estão inseridos, e provavelmente, muitos desses serão talvez os primeiros convertidos. Então, a gente pega o exemplo de Jesus. Jesus ele pregava para multidões, mas ele escolheu 12, e eles ainda não eram convertidos quando Jesus escolheu. E eles começaram a caminhar com o Senhor. Então, queridos, quando a gente chega no lugar, a gente não chega falando para muitas pessoas. Ou às vezes a gente até chega, mas existem algumas pessoas que serão mais próximas e nos ajudarão a nos envolver, no lugar onde estamos inseridos. Então, orem para que Deus levante, nesse lugar onde estão esses missionários, nesses países, nessas regiões no Brasil, que Deus levante pessoas daquela comunidade para que elas ajudem o missionário na aprendizagem de cultura, língua, a se envolver, conhecer outras pessoas, a se adaptar ao local que ela está sendo inserida. O quinto ponto é
nós devemos orar pela permanência dos missionários e desenvolvimento de relacionamentos profundos, né? Então, permanência e desenvolvimento de relacionamentos profundos. Aqui no versículo 7, diz assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, né? Queridos, uma das coisas, isso em todas as culturas, né, que é algo assim de extrema importância, é isso de você sentar à mesa, comer e beber junto. Queridos, quem aqui convida pessoas estranhas para entrarem nas suas casas, para fazerem refeição? Eu não convido, vocês têm costume de fazer isso daí? Então aqui quando a gente olha, ele está falando sobre relacionamento. Quando as pessoas dão a abertura de desenvolver relacionamento profundo, permanecer, não é para ficar pulando de casa em casa, de lugar em lugar. Queridos, a obra missionária exige tempo, exige espaço, né? Não é algo assim de um dia para o outro. Eu acho que é interessante a gente estabelecer alguns princípios. Hoje eu ouço muitas pessoas, eu estou indo fazer missões, por exemplo, na África. Eu tenho alguns amigos que às vezes falam, estou indo fazer missões na África. Ele está indo, fica uma semana lá e depois volta para o Brasil. Eu já participei de alguns trabalhos evangelísticos com algumas agências missionárias. E muitas pessoas falam assim, não, eu estou indo fazer missões em determinado lugar. Né? Missões exige, né, fazer discípulos, exige permanência, exige espaço de tempo. A gente não faz discípulos em uma semana, né? A gente não faz discípulos em um mês. Fazer discípulos exige frequência, exige permanência. Então existe fazer, eu estou fazendo missões, que nem o pastor Donizete ele fazia, ele ia no barco e com frequência ele ia nas comunidades e dava assistência. Agora não, estamos indo fazer um trabalho evangelístico, é diferente, estou indo pregar o evangelho naquele lugar. Então, exige, o trabalho missionário, exige permanência e desenvolvimento de relacionamento profundo. A gente não desenvolve relacionamento profundo de uma hora para outra. Vocês, quantos aqui, conviveu com uma pessoa uma semana e disse, olha, meu melhor amigo, ou você abre a sua vida, as suas dores, as suas lutas e as suas angústias, o seu coração, em pouco tempo. Eu estou indo para 3 anos contando com esse ano que nós estamos fora, né? E trabalho todo dia junto com algumas pessoas. O tempo todo a gente tem ajudado, tem servido, e às vezes eu ainda falo para a Raquel, eu não tenho, eu queria muito chegar e falar assim, não, eu tenho um amigo que, é o meu, eu falo para algumas pessoas, é o meu melhor amigo, me ajuda, né? Eu tenho um rapaz, mas mesmo assim, ele não se abre, ele não fala sobre os medos, sobre as angústias e as dores. Então leva tempo, né? E não é com todas as pessoas, são com algumas pessoas. Então, exige permanência, né? Quando vocês orarem por missões, orarem pelos missionários, orem pela permanência deles no lugar onde eles estão e pelo desenvolvimento de relacionamentos profundos. Jesus, ele se relacionava. Infelizmente, hoje em dia, muitos de nós não gostamos de nos relacionar. Muitos de nós, às vezes, não sabemos nem o nome dos nossos vizinhos. Isso é muito errado. O sexto motivo
né, que nós devemos orar por missões, está no versículo 8 e 9. Vou ler aqui, depois eu falo o ponto. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então, o próximo ponto, né, de nós orarmos por missões, nós devemos orar pelas ações intencionais de amor e graça. A irmã Edilene falou muito bem aqui sobre a capelania esportiva. Nós vimos aqui também os projetos, né, do missionário Gessé. E todos esses projetos, né, seja esportes, existem alguns missionários que atuam na área de educação, né, eles utilizam da educação como instrumento para desenvolver relacionamentos profundos e levar a mensagem do Evangelho. Outros utilizam da área da saúde, né, vão como médicos, como enfermeiros, a fim de desenvolver relacionamentos profundos e anunciar a mensagem do Evangelho. Então, orem, né, pelas ações intencionais de amor e graça. Orem para que os missionários tenham estratégias, que Deus dê estratégias para que esses missionários possam desenvolver esses relacionamentos e tenham abertura para pregar o Evangelho. Como a Edilene falou, existem lugares que somente através desses projetos, através desse relacionamento profundo, é que os missionários terão condições, né, e a liberdade para falar de Cristo Jesus, sobre a mensagem do Evangelho. Agora, o outro ponto, gostaria que os irmãos pulassem para o versículo 16. Diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, nós devemos orar por aquelas pessoas que vão ouvir do Evangelho ou já estão ouvindo do Evangelho, para que essas pessoas tenham consciência da decisão que elas estão tomando diante da pregação do Evangelho. Então, as pessoas, elas precisam ter consciência. Queridos, falar o Evangelho é fácil, agora comunicar o Evangelho é difícil. Então, nós como missionários, nós precisamos ter a certeza que as pessoas estão entendendo a mensagem que nós estamos pregando, né, e que elas têm consciência, né, da escolha que elas estão fazendo. Porque, irmãos, a obra de convencer as pessoas, né, de levar essas pessoas a crerem na mensagem, né, essa é a obra do Espírito Santo. A obra nossa como missionários é sermos fiéis na mensagem, né, na comunicação do Evangelho. Né? O que vai ser cobrado de nós é a fidelidade na comunicação, na pregação do Evangelho. E por último, eu gostaria de voltar lá no versículo 2. É um versículo que nós conhecemos, é um versículo que nós falamos muito quando falamos sobre missões. E aqui no versículo 2 diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, algumas traduções falam que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, se a colheita é grande, presume-se que algo já foi plantado, algo já está acontecendo.
Às vezes nós temos aquela ideia que o missionário está levando Deus para aquele povo, que o missionário está levando Deus, não, agora eu cheguei, eu estou levando Deus naquele lugar. E muitas das vezes nós esquecemos que Deus, ele já está ali. Deus, ele já está preparando aquelas pessoas que vão ouvir do Evangelho. Eu gosto muito de alguns relatos de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando a gente vê Filipe e o eunuco, o eunuco ele já estava cedendo, ele já estava procurando, desejoso de conhecer a Deus, e Deus manda Filipe. Nós vemos ali Pedro e Cornélio, nós vemos ali Lídia, que apesar que Paulo, Deus mandou ir para Tessalônica, mas ele passou em Filipos, e Lídia, Deus abriu o entendimento e Lídia creu na mensagem do Evangelho. Deus, ele já está trabalhando nesses lugares, nesses países, aqui no Brasil. Então, queridos, a colheita é grande. Deus, ele está fazendo uma grande obra, e Deus, ele quer, ele nos dá o privilégio, ele quer que nós participemos daquilo que ele está realizando. Queridos, a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos chamados para trabalhar. Lembra a teologia da moeda, as duas faces? Deus, ele nos abençoa para que nós sejamos canal de bênção para outras pessoas. Deus, ele nos abençoa para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas conheçam sobre a salvação em Cristo Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Queridos, esses poucos na mão do Mestre, Deus, ele tem utilizado para alcançar o mundo. Eu gosto muito daquele relato de Atos 17, quando Paulo ele chega em Tessalônica e as pessoas falam, aqueles que estão transtornando o mundo, chegaram até aqui. Então, da mesma forma como que Paulo, os demais apóstolos, eles foram agentes de transformação no passado. Deus, ele quer que nós sejamos agentes de transformação. Amém?